falar isso que eu estou falando aqui. Tem pessoas que falam comigo também da mesma maneira. Deus, ele quando tem um chamado na sua vida, quando ele já te usa, ele usa também, irmãos, presta bem atenção nisso. O teu chamado, aquilo que ele é na sua vida, ele já usa de uma maneira onde o nome dele vai ser glorificado. Eu tinha essas visões, eu tinha, desde quando nasci, aos meus 5 anos de idade, eu já me descobria nisso, 6 anos. Eu já começava a ver os vultos, né? Via. E eu não entendia porque eu estava vendo. Não sabia que mais para frente Deus tinha trabalhar na minha vida. Pastor Carlos César, né? Com vídeo no YouTube, Céu de Pedra. E eu estou renovando também, irmãos. Eu peço que você, se possível, dê o seu like aí. Seu like nos ajude na compartilhação desse vídeo. Porque nós estamos começando agora para Deus poder abençoar o nosso trabalho. Apesar de nós já termos um vídeo aí que chegou a milhões, mas não era no meu canal. E o Senhor Deus tem me incomodado para fazer esse canal, para que tenha liberdade também de abençoar outras pessoas. E você dê o seu like, nos ajude. Também vai ali no sininho. E você pode também se tornar inscrito, se tornar membro do grupo. Nós estamos começando agora. Toda ajuda que você puder dar vai ser bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou estar lhe falando desde a minha infância, né? Minha infância eu tinha já os primeiros, eu via as pessoas que morreu uma vizinha e antes dela morrer eu tinha um déjà vu. Eu via ela morrendo, via ela entrando naquela situação de morte. Eu já criança, e quando eu tinha também a idade de 7 para 8 anos de idade, eu via a minha irmã também da mesma forma. Ela partiu e veio à noite e estava com as vestes brancas e ela me chamava. Naquela época ela morreu de meningite, era muito tempo atrás, não tinha, naquele tempo não tinha os medicamentos necessários, não tinha atenção, os remédios, né? E tinha que ser transportado para outra cidade. Mas o ponto em questão é que antes dela partir eu vi, ela veio me falar que estava no local bom, que não era para eu me preocupar, porque nós éramos muito ligados no outro. Aí, onde eu vim entender o porquê Deus já tinha um chamado na minha vida. Você pode até dizer, mas pastor, eu também tenho isso. Eu pensava que isso era ruim. Não, quando Deus tem um chamado na nossa vida, ele vai só aprimorando o chamado. Ele usou Davi. Davi já tinha matado o leão. Ninguém sabia, mas Davi já tinha matado o leão, matado o urso. Já era um guerreiro inato. Entendeu? Só Deus sabia que Davi era daquele jeito. Mas ninguém sabia. Nem o rei Saul não sabia que Davi era usado tremendamente. Ó, que lugar lindo, irmão. Estou aqui, ó. Ó, que árvore linda. Ó, que lugar aqui bem aberto, para poder clamar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo junto com vocês. Então, o chamado que eu tinha diante de Deus já estava ali comigo. Eu já conseguia ver. Prelúdio, Deus me levava, eu via como as pessoas eram morrendo, só que eu não sabia o porquê de como usar aquilo. Logo no começo eu tinha medo, né? Porque era criança, não sabia que uma pessoa ia morrer. E quando no outro dia para eu falar para a pessoa, você vai morrer, era terrível para mim falar, você vai morrer, eu vi você dentro do caixão, né? E aí quando você vai passando por determinados momentos da sua vida, que você conhece a palavra de Deus, e você conhece o Senhor Jesus, você vai entendendo o seu chamado, o porquê que apareceu ali para o Senhor Jesus Cristo. Quando ele se desfigurou, apareceu Elias, entendeu? Moisés. Então você vai percebendo o porquê do seu chamado, você vai entendendo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitaram, que estavam nos caixões, ressuscitaram. Então você vai entendendo o chamado de Deus. E o que é que acontece? E isso ficou na minha vida, irmão, para eu passar hoje no fundo, um exemplo, eu estou aqui agora, em meditação, estou concentrado aqui. Mas se eu não ficar concentrado e houver uma situação de morte próxima, consigo ver e ouvir o grito daquela pessoa, a dor da alma da pessoa, consegue ver a alma. Como passei há outro tempo agora, próximo a um local, onde fica ali os corpos, né, para a pessoa dar um tempo ali até a família chegar. E ali eu pude ver a alma de algumas pessoas e não posso. Eles ficam, irmão, pedindo um socorro. O que é que eles ficam? Pedindo socorro. Depois que eu tive essa experiência, ficou mais fragilizado eu ainda para poder ver. Eles pedem socorro.
querem sair dali, não entendem por que está ali. Se a morte for nova, a morte que morreu agora, eles não entendem por que está ali. Muitos falam, por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eles sentem muito medo, porque eles conseguem ver os parentes do lado ali, chamam os parentes, no entanto, não conseguem vê-los, porque é a alma deles que está ali, entende? Então eles ficam falando, eu posso falar isso? Você consegue transmitir esse recado? E eu fico me eximindo às vezes de falar, de entrar em recado, de entrar em situação. Por quê? Porque a família não sabe. Para a família é tudo novo. Você fala alguma coisa da pessoa, é muito... Por isso que o Senhor Jesus ali, ele não comentou nada sobre quando ele se transfigurou no monte. Pedro só disse, Senhor, bom estar aqui neste lugar. Vamos fazer uma tenda para mim, uma tenda para o Senhor, outra tenda para Moisés. Quer dizer, Pedro, entendeu? Se encheu de alegria. Porque Pedro sentiu que ali era algo bom. Irmãos, então essa tem sido a nossa situação. E aí você pode perguntar, pastor Carlos, por que o senhor está falando isso aqui? Por quê? Porque tem pessoas, muitas vezes, que como uma irmã, que sofre muito, pastor, estou passando por uma situação assim, eu não consigo, você quer dizer, mas o senhor fala com os mortos, o senhor, que situação é essa? Para muitos, irmãos, para muitos que não tem essa visão, não tem esse entendimento, essa sabedoria, a primeira coisa que a pessoa faz é dizer, esse daí é do diabo, esse daí é do não sei o quê, porque não tem um entendimento espiritual, porque quando a pessoa não consegue falar, ou não consegue ter uma resposta para aquilo, então o mais fácil para ele é contrariar, ficar contra, dizer que aquilo não é de Deus, ou tal, isso, aquilo. Aí isso quer dizer o quê? Eu quero dizer que minha vida tem sido assim, e eu tenho orado a Deus pelas pessoas e pelas almas, pelas vidas. Por isso que ele me levou lá. Mas o importante disso tudo era o que? O perdão. Por isso que está lá no meu primeiro... Se você ver lá o vídeo do pastor Carlos César, Céu de Pedra, está lá o perdão, que a gente tem que liberar o perdão. Eu era uma pessoa que vivia preso no mundo espiritual, para você poder entender. Eu não conseguia liberar o perdão. Meu coração estava preso, e tudo, mesmo sendo servo de Deus, era justiça. Senhor, mexeu com teu servo, eu quero justiça. Senhor, mexeu com teu vaso, eu quero justiça. Senhor, olha para isso, Senhor, eu quero justiça. Eu não quero nem saber, eu quero justiça. Então, era uma prática para mim comum pedir justiça. Por quê? Porque mexeu com o vaso de Deus, mexeu com o servo do Senhor. Então era pedir justiça, porque o Senhor era que cuidava da minha vida. E agora, o problema, irmão, não é pedir a justiça, é saber se a justiça que está sendo feita é a sua ou é de Deus. Este é o grande problema. E o que acontecia? Acontecia que eu pedia a minha justiça. Por que a minha justiça? Porque tinha sentimento em cima da situação. Foi eu que passei pela situação, não foi Deus. Não foi o Senhor Deus que passou, foi eu que passei. Então, quando eu pedia a justiça, vinha uma justiça com o meu sentimento. E como vem com o meu sentimento, a justiça é minha, por isso eu tornei e criei um céu de pedra, um céu enorme de pedra. E o ancião que me levou lá nos portais, nas antecâmaras lá do inferno, o ancião ele tocava em mim e falou, você criou esse céu de pedra. Eu falei, mas Senhor, como eu criei esse céu de pedra? Ele falou, filho, você criou esse céu de pedra. Toque na pedra. Aí eu fui, toquei na pedra, irmão. Nada aconteceu. Fui lá de novo, toquei, nada aconteceu. Ele coloca o mesmo sentimento, o ancião falou para mim. Coloque o mesmo sentimento que você teve no momento da raiva, no momento da ira. Aí coloque com amor. Aí eu peguei, estou só representando aqui, toquei com aquele sentimento de amor. Na hora que eu toquei com o sentimento de amor, eu lembrei, irmão. 11 horas da manhã, estava aquela chuvinha fraca e eu me vi no sol de 11 horas da manhã. E quando eu me vi naquele sol de 11 horas da manhã, eu com as minhas próprias palavras pedindo justiça a Deus. Quando eu me vi, eu fiquei perplexo. E a pessoa, no momento que eu estava pedindo justiça, a pessoa estava sangrando em cima da cama. E eu falei, então, Senhor, peça com toda força que você tem, com todo o amor que você tem. E eu clamei, eu supliquei. E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, perdoe. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Fui buscando e não achava. Até que veio em mim um sentimento muito forte.
E eu falei, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te perdoo. E liberei a pessoa. Quando eu toquei naquela pedra com todo aquele amor, aquela pedra, pá, explodiu de imediato, a pedra explodiu. E eu pude ver naquele exato momento que a pedra estourou. E quando estourou, quebrou algo no mundo espiritual. E eram muitas pedras, porque era um céu de pedra. E eu saí em cada uma tinha um sentimento diferente, não era o mesmo sentimento, cada uma tinha um sentimento. Era ex-patrão, era ex-professor, era irmão de igreja, era missionário, era pastor, sabe? Cada um que pisou na tua ferida, cada um que te machucou, cada um que trouxe dores dentro de você. E eu tinha que estar pisando em cada uma daquelas pedras. E quando eu tocava, ela explodia. Tinha que ter um sentimento, o mesmo sentimento de raiva que eu sentia, o mesmo sentimento tinha que ser de amor, de carinho, para liberar aquela pessoa de dentro de mim. E quando quebrava, eu me sentia mais leve. Irmãos, quando eu cheguei na última pedra, foi a pior pedra, foi a minha pedra de mim mesmo. Sabe aquela pedra? Eu não me perdoo. Eu não me perdoo por isso ter acontecido, eu não me perdoo, não. Sabe, eu não me perdoo por tudo que aconteceu. Sabe, fui besta por isso, fui burro por aceitar isso. Mesmo usando palavras de maldição, quando você diz fui besta, fui burro, sinônimo de maldição. E eu trazia aquelas situações para mim, conhecendo a palavra, trazia. E quantas pessoas hoje não conhecem e traz até para si mesmo? Burro porque ter feito uma troca e não deu certo, burro porque ter perdido um dinheiro e não deu certo, vendeu a casa e foi enrolado, perdeu um dinheiro, confiou em alguém e sabe, e a gente traz aquela maldição para si e para me liberar não foi fácil. Eu entrei no profundo, num quarto escuro e ali eu via só eu mesmo. Era aquele espírito que estava me perseguindo. E esse o eu da sua vida é o mais forte que você tem que derrubá-lo. E quando eu consegui derrubá-lo, quebrá-lo da minha vida, eu senti 3 passos. Eu andando, irmão, 3 passos. Eram os 3 passos que eu estava preso no mundo espiritual, não conseguia andar. Não conseguia andar no mundo espiritual. E naqueles 3 passos, Deus me libertou das cadeias da morte. E ali eu consegui, dentro de onde eu estava, aqueles demônios se afastaram. E eu comecei a ouvir os gritos das pessoas. Muitas almas estão lá dentro, irmão. Muitas almas até de cristãos. Cristãos, pastor, sim. Porque não perdoaram de verdade, não liberaram o coração de verdade, não perdoaram de verdade. Ficaram presos em pequenas coisas que achavam que isso não era nada. Não, essa coisinha aqui não vai me prejudicar de entrar no reino de Deus, vai. São pequenas coisas que podem te proibir de entrar no reino de Deus. E por isso eu estou aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração forte. O meu telefone mudou. Eu já falei para vocês, DDD 19 é o 988379065. Você pode estar também entrando no meu WhatsApp. Irmãos, não esquece de dar o teu like aí nesse testemunho. 8 horas da noite eu vou estar entrando ao vivo para poder abençoar a vida de muitas pessoas. Você tem uma situação dessa, está passando por uma situação dessa, quer conversar? Pastor, eu estou numa situação dessa, quero conversar com o senhor. Me liga no PV e a gente conversa. Deus te abençoe. Tenha uma ótima tarde para a honra e glória do nome do Senhor.